Fala, turma! Espero que esteja tudo excelente com vocês. Turma, vamos começar a nossa análise semanal para a semana do dia 8 ao dia 12. Turma, a gente vai, analisar os pontos das nossas regiões, tá? Da semana passada e o movimento que o índice fez em relação a essas regiões. A gente vai analisar também as regiões para essa semana, tá bom, turma? Do dia 8 ao dia 12. Além do nosso tradicional calendário semanal, pessoal. Turma, em relação às nossas regiões da semana passada, eu vou pegar a nossa região superior no 164.160 até o 162.020, tendo como média da região superior os 163.090 e também o nosso ponto central lá no 159.340. Turma, e o índice, olha o movimento que ele fez. Aqui é a segunda, né? Ele trabalhou, próximo do nosso ponto central. Daí, pessoal, na terça, ele foi lá para o início da nossa região superior. Na quarta, ele trabalhou entre a parte inferior da nossa região superior e a nossa média da nossa região superior. Na quinta, ele superou a média da nossa região superior e superou a nossa região superior, indo fazer, a máxima histórica aqui, ó, turma, lá no 165.505. Na sexta, ele renovou, pessoal, essa máxima, chegando a tocar no 165.785. E depois, turma, ele veio para nossa região superior, perdeu a média da nossa região superior, perdeu a nossa região superior e, turma, olha, foi até o nosso ponto central, perdeu o nosso ponto central e fechou abaixo do nosso ponto central, turma. Ele não chegou aí na nossa região inferior, tá bom, turma? Então, ele fez, turma, o cenário 1 mesclado com um pouco do cenário 2, tá? Mas foi mais para o cenário 1, que era o quê? Ele trabalhar acima do ponto central, que foi o que ele fez na maior parte da semana, tá bom, turma? Romper a nossa região superior, romper os 165.000, que foi o que ele fez, mas depois ele voltou para fechar abaixo do nosso ponto central, tá bom, turma? Turma, agora vamos ver os pontos para essa semana. Para essa semana a gente tem os seguintes pontos. A nossa região superior vai estar entre os 166.305 e os 163.955, tendo como média da região superior os 165.130. Turma, aqui, ó. Todo esse retângulo rosa aqui de cima, é a nossa região superior. E aqui no 165.130, nessa linha aqui, é a média da nossa região superior. O nosso ponto central, pessoal, está no 160.015. Aqui, turma. Aqui nessa linha azul está o nosso ponto central no 160.015. A nossa região inferior está entre os 156.075 e os 153.725, tendo como média da região inferior os 154.900. Turma, aqui, ó, todo esse retângulo rosa, tá vendo? É a nossa região inferior. E aqui nessa linha, no 154.900, é a média da nossa região inferior, tá bom, pessoal? Turma, então esses são os pontos, para essa semana que vai do dia 8 ao dia 12. E agora a gente vai para os cenários, tá bom? Cenário 1. Vamos lá para o cenário 1, pessoal. Ele fica aqui, ó, nesse quadrado amarelo, tá vendo? Deixa eu botar ele bem forte, pessoal, para vocês. Então,
entre a parte inferior da nossa região superior e a parte superior da nossa região inferior, tá bom, turma? Fica a lateral dentro desse quadrado amarelo, tendo como ponto o nosso ponto central, né? A média é o nosso ponto central. Então, esse, pessoal, é o cenário 1, tá bom, turma? O cenário 2 é o seguinte, vou mostrar para vocês. O cenário 2, ele vem testar a nossa região inferior e não perder a nossa região inferior e voltar para próximo do ponto central ou até mesmo da nossa região superior, tá bom, turma? Esse é o cenário 2, tá? E o cenário 3, Neto? O cenário 3, turma, é ele perder a região inferior, pessoal, e ir lá no 786, próximo dos 148 mil, tá vendo? Então, ele perde a nossa região inferior, ele perde 168 e ele vai até lá, o 786. O cenário 1 e o cenário 2 são mais prováveis. Depois da sexta-feira, é muito difícil não pensar que ele pode vir na nossa região inferior. E mesmo que o cenário 3 seja o menos provável, possa ser que ele perca a nossa região inferior. Eu acredito, pessoal, mais no cenário 1 ou no cenário 2, tá? Pessoal, vamos continuar o nosso vídeo agora com o nosso tradicional calendário semanal. Na segunda-feira, a gente tem balança comercial na China, boletim Focus aqui no Brasil. Na terça-feira, pessoal, a gente tem balança comercial na Alemanha, CPI Core do CPI no México, ofertas de emprego JOLTS lá nos Estados Unidos, CPI na China e PPI na China. E aí, pessoal, a gente vai para super quarta e vocês vão entender agora porque super quarta, turma. A gente vai ter o discurso da Lagarde, né, presidente do BCE. A gente vai ter o IPCA aqui no Brasil, tá, turma? Taxa de juros lá no Canadá. Taxa de juros lá nos Estados Unidos. Taxa de juros aqui no Brasil, pessoal. Então, na quarta-feira, a gente vai ter IPCA, taxa de juros nos Estados Unidos e taxa de juros aqui no Brasil. Turma, vamos ver como está a expectativa para a taxa de juros lá nos Estados Unidos? 86%, tá, acreditam que vai ter o corte. Já para quase 14%, eles acreditam na manutenção, que os juros vão continuar entre 3,75% e 4%. Turma, isso é muito importante, tá? O mercado continua precificando um corte para a reunião dessa semana, que provavelmente vai ser divulgado esse corte na quarta-feira. Se não for o corte, será a manutenção, tá bom, turma? Então, são essas duas apostas que está tendo nessa ferramenta lá do CME Group. Isso pode influenciar bastante o nosso mercado, tá, turma? Principalmente se vier o corte, que aí tende a trazer o dólar de novo para baixo, já que o dólar subiu muito na sexta-feira devido lá ao cenário político aqui do Brasil, com o ex-presidente apoiando a candidatura do filho nas próximas eleições, tá, pessoal? Continuando o nosso vídeo, a gente vai para quinta-feira. Na quinta-feira tem vendas no varejo aqui no Brasil, pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos, balança comercial lá nos Estados Unidos, PPI e Core do PPI, tá, turma? Na sexta-feira, a gente vai ter PIB no Reino Unido, CPI na Alemanha, crescimento do setor de serviços aqui no Brasil. E é isso, turma. Esse foi o nosso vídeo, essa foi a nossa análise semanal. Pessoal, cuidado, tá? A gente está em dezembro. Sexta-feira não foi uma correção, foi realmente uma queda muito forte, muito acentuada, né, no nosso mercado, aqui na B3. Então, muito cuidado com as operações. Eu pretendo fazer
se eu não fizer agora em dezembro, eu vou fazer em janeiro, um vídeo explicando como você vai poder utilizar as nossas regiões para, junto a um setup que você já tem, melhorar o seu operacional. Para que você me ajude a fazer esse vídeo, eu peço a gentileza para que você deixe o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Pessoal, também é muito importante vocês compartilharem o vídeo, tá? Para as pessoas que vocês sabem que têm interesse no mercado financeiro e também para que vocês sabem que não tem interesse no mercado financeiro, mas quem sabe não desperta esse interesse nessas pessoas, tá bom, turma? Meu muito obrigado, me segue lá no X, @NetoAlvesBR, Neto com 2 T's. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima análise semanal. Forte abraço, turma.